E aí, pessoal, seja muito bem-vindo à Toca Oriental. Para uma total imersão, coloque seus fones que a narrativa de hoje vai começar. Penélope já não consegue segurar o desgosto da comida e quase vomita, o que chama a atenção de Reynolds e pergunta se ela está bem. Sem tempo de escutar a resposta de Penélope, ele ainda questiona do porquê ela ter comido aquilo, já que ela deveria ter virado a mesa e reclamado como sempre fizera, o que faz Penélope pensar que se ela tivesse escolhido essa ação, provavelmente estaria morta. E olhando para o seu questionador, vê que ele era o segundo filho por conta de seu cabelo rosa. Mas deixando isso de lado, a nossa protagonista pensa que de tudo, isso era o menor dos seus problemas, já que aparentemente todos os empregados eram desse feitio, e que poderia ser diferente se os donos da casa se portassem de outra forma. Nunca que ela teria que passar por isso. Reynolds a interrompe de seus pensamentos e pergunta se ela está bem, se necessita que chame um médico. E sem muita demora, à frente de Penélope aparecem suas opções de fala. Primeira, não se preocupe. Segundo, por que você se preocupa? Saia do meu quarto. Terceiro, não finja ser gentil. Você é tão cheio de si. E por já ter jogado o jogo na sua vida anterior, ela sabia muito bem que aquilo não era uma preocupação genuína. Então ela opta por dizer que está tudo bem, não se preocupe. Reynolds logo se recompõe pela surpresa de ela ter lhe respondido daquela forma, e já muda o tom de sua fala, dizendo que realmente nenhum médico iria se dispor a vir e atender ela, e que ela poderia comer qualquer coisa que quisesse, e se cair dura morta era problema dela. Ninguém liga. E Penélope, não surpresa com esse comportamento, só observa se afastar. Mas na sua cabeça pairando, sua afinidade, ela nota que agora está a menos 3%, e não menos 10% como ontem. Apesar de continuar negativo, ao menos era algo diferente. Já em seu quarto sozinha, ela tem a oportunidade de se ver no espelho e fica impressionada pela beleza da personagem do jogo, com cabelos rosa escuro e olhos turqueses muito belos, mas com traços de crueldade, já que ela era a vilã da história no jogo. Nossa personagem começa a pensar em como que Penélope fora descrita no jogo, já que quando ela jogou no Hard Mode, ela era a personagem que teria sua perspectiva narrada. E no jogo, a história de Penélope foi posta como, apesar de ela ser a única lady da casa do Duque no Império de Yoka, ela originalmente era uma plebeia, sem um sobrenome, e depois de perder sua mãe, uma mera mercadora, para uma doença com apenas 12 anos, ela foi adotada pelo ducado por se parecer com a filha desaparecida do Duque, Yvonne. Após seu crescimento, anos depois, ela não tinha muita similaridade com as características da família, Eckhart. E no fim, se tornou uma pessoa birrenta, que não era amada por nenhum, incluindo o Duque. Nossa personagem pensa que o Duque deveria de ter buscado mais por sua filha Yvonne. E por que ele teria trago uma criança pobre? Uma falsa para substituir a verdadeira heroína. Se for parar para pensar, ela é como a protagonista que viveu na pobreza e perdeu sua mãe e veio parar no castelo. No fim, perdeu a afeição de todos e acaba sendo maltratada pelos membros da sua família. Nossa protagonista, mesmo jogando o jogo, não tinha tanta noção de como suas histórias eram parecidas. E relembra que na Terra ela tinha conseguido finalmente escapar para viver sua simples vida em paz. Mas por que infernos isso foi acontecer? Se ela estivesse no modo normal, seria tudo muito mais fácil. E irritada, se frustra por não ser nada diferente da sua vida passada na Terra. E fazendo uma breve análise do pouco que já consegue concluir, é que Penélope sofre com tratamentos abusivos, que não tem justificativa, já que mesmo vindo a ter uma péssima personalidade, ela ainda fora adotada pelo Duque. Assim não deveria de ser furada por agulhas, muito menos comer comida podre. Mas ela infelizmente vem sendo torturada desde seus 12 anos. E nossa personagem se pergunta, será que ela foi forçada a se tomar um caminho de vilã? Já que não tem muito o que se fazer quando uma criança pede ajuda e não é ouvida. E se recordando de onde está, nossa protagonista não consegue sentir pena. Afinal, ela era Penélope Eckhart. E para sua infelicidade, ela poderia ser morta a qualquer momento. Igual como foi nas suas tentativas de concluir o jogo. Mas melhor afastar esses pensamentos e manter a calma, já que agora, que era ela a estar ali, deveria de procurar uma forma de ficar viva. E então ela parte para organizar suas ideias e informações até o momento. Sobre o jogo, o que seria essa mecânica final? No sistema dizia-se que é de extrema dificuldade aumentar a afinidade dos protagonistas masculinos, e extremamente fácil para essa afinidade construída cair para o zero, de uma única vez. E diferente do modo normal, que já se iniciava com 30% de afinidade, no modo difícil inicia-se com 0%, e alguns personagens masculinos iniciavam-se com porcentagens negativas. E se a porcentagem começar a ficar negativa, as chances de ter um fim de morte passa a acontecer. Primeiro de tudo, vamos ver sobre os personagens onde na sua totalidade eram compostos por 5 pessoas. O primeiro de todos era Derek Eckhart, 24 anos, 1,85 de altura. Seu objetivo descritivo era tirar o nome Eckhart de Penélope. O filho mais velho e, consequentemente, o herdeiro, ele era um cavaleiro restrito, nobre e frio.
mas devido à sua responsabilidade em herdar o ducado, ele não aparenta prestar muita atenção em Penélope. No entanto, de certa forma, ele aparenta ter algum ressentimento, talvez por ela se apossar do lugar de sua irmã desaparecida. O próximo, Reynold Eckert, 20 anos, 1,83 de altura, e seu objetivo descritivo era que ela deveria ter desaparecido enquanto ela tinha chance. O segundo filho do ducado tinha uma personalidade hostil e destrutiva. Sua boca tola era ágil para tal, sempre disposto a brigar quando via Penélope. Logo, ele era alguém para se ter atenção sobre. E assim esses eram os dois irmãos adotivos de Penélope, filhos do Duque de Eckert. E mais irônico de tudo, se assemelhavam com seus irmãos bastardos, de sua vida na Terra fora do jogo também. Já no modo normal do jogo, esses dois eram fáceis de lidar, o que fazia sentido, já que Yvonne era integrante da família e não tinha que se preocupar com se relacionar afetivamente com eles, a não ser como familiares de forma pacífica, e desde que Penélope não era ligada por sangue, sua história era completamente diferente do modo normal. Cansada de ficar analisando a situação, nossa protagonista chega numa conclusão de que não tem esperança para esses dois bastardos, já que um deles já começa com menos 10% de afinidade. E o porquê disso ela não entendia. Era quase como se o criador do jogo estivesse dizendo para nem tentar, já que era tão desfavorável. E além de que a nossa protagonista, ao ouvir e pensar sobre irmãos, a fazia se sentir doente, mas não podia se concentrar nisso, então continuou sua análise. O próximo protagonista masculino é o príncipe coroado Calisto Regulus, 23 anos, 1,88 de altura, dono do Império Yoka. Ele era um tirano violento que acreditava que a vida humana não valia nada. Mas poderia ser que por trás desse pensamento dele estaria escondendo algo trágico. E finaliza ali a descrição, já que ela não tinha se encontrado com ele na perspectiva de Penélope. Nossa protagonista tinha somente informações do príncipe coroado no modo normal, diferente dos outros dois irmãos. No modo normal, depois de o príncipe se encontrar com Yvonne, ele muda seu pensamento sobre a vida e passa a punir Penélope constantemente. Bom, poderia-se dizer que ele estava fazendo justiça, mas no modo hard e na perspectiva de Penélope era bem cruel, já que era ele o bastardo que mais matava Penélope no jogo. E graças a ele, nossa protagonista nunca conseguiu avançar muito na história, já que morria e resetava tudo novamente, a impedindo de fazer progresso. Então não era bom estar perto dele também nessa jornada. O próximo era Wynter Verdant, 26 anos, 1,86 de altura, um mago que era o cabeça de Verdant Mark VII, um cara que aumenta sua reputação para agir como mercenário e gerir vários negócios duvidosos. Mas Penélope também não tinha nenhum contato com ele, já que a protagonista feminina não fez essa linha de história no modo difícil, mas ela teve contato com ele no modo normal do jogo. E a função dele nessa modalidade era de provar a verdadeira identidade de Yvonne, já que com sua influência e informações ele foi capaz de proteger Yvonne de todas as investidas perigosas de Penélope. E assim, ele também acaba ajudando a aumentar a popularidade de Yvonne. Ele era um personagem gentil, romântico e popular para Yvonne. E assim, nossa protagonista pensa no que ele teria sido no modo hard do jogo. Mas infelizmente ela não pôde descobrir, já que não teve tempo para vivenciar essa rota, já que vivia constantemente morrendo para seus irmãos e demais personagens. E assim decide deixar em aberto uma possibilidade nessa rota da história, já que ela poderia tentar agora seguir por esse caminho, apesar de ela não saber como que ele seria nessa modalidade, mas era o que mais lhe parecia atrativo comparado com as opções anteriores. E por último, Iclis, idade 17 ou 18 anos, 1,86 de altura, um quieto aprendiz de cavaleiro que um dia fora um escravo, mas antes era um nobre de um país arruinado. E o duque notou suas habilidades com a espada e o trouxe para o ducado. E novamente Penélope não tinha nenhum contato com ele na história, o que empolgou nossa protagonista crente de que seria nele que deveria de apostar suas fichas. O duque o encontra um dia fora de casa e paga uma enorme quantia para o trazer. E ele até recebe um título de cavaleiro. E logo na metade do modo normal do jogo, ele acaba ganhando uma posição de nobre. Assim, ele acabou se tornando o único personagem que, de certa forma, tinha pena de Penélope, até o final de sua história. E poderia ser por conta de que ele a serviu por um tempo. Mas no fim, ele foi o único a ser relutante em abandonar Penélope quando Yvonne aparece. Mas nossa protagonista também nunca tinha tido uma experiência com ele no hard mode. Mas, para que os planos dela agora passassem a dar certo, ele agora seria sua melhor oportunidade para sobreviver. Ela mal tinha informações do modo hard, já que era constantemente impedida de prosseguir. E mesmo que ela soubesse mais, não dava para se ter uma certeza do quanto do jogo se aplicaria na realidade atual que ela estava. Mas havia duas coisas que ela estava certa. Ela não poderia deixar a afinidade dos personagens masculinos cair no negativo. E que ela deveria de atingir afinidade 100% com algum dos personagens masculinos. Até a cerimônia de maioridade de Penélope, onde seria o dia que a heroína real retornaria.
A história, no modo normal, começa no dia que a Penélope tem sua cerimônia de maioridade, e também é quando a verdadeira filha do Duque retorna. Assim, significa que a linha do tempo no modo difícil se inicia um pouco antes do modo normal. E se ela não conseguir dar um final diferente até esse estágio, ela terá um fim como na história normal. E assim todos os personagens masculinos que prezam Yvonne vão tentar dar um fim nela. A dama falsa, Penélope perde tudo quando se torna adulta, e com o retorno da verdadeira dama. Nossa protagonista pensativa e preocupada sobre agora mesmo estar correndo o risco de receber seu game over, já que se atingir esse ponto na linha do tempo, não haveria esperanças. A única coisa que esperaria por ela seria a morte, pelas mãos dos personagens masculinos. E ela não podia deixar isso acontecer, já que ela tinha se esforçado pra caramba pra sair daquela casa na sua vida na Terra. Como que ela poderia simplesmente morrer no jogo? E agora, ela definitivamente estava determinada a não morrer. E assim faria qualquer coisa para que isso não acontecesse. Ela iria sobreviver e retornar à sua vida na Terra. Interrompendo seus pensamentos, alguém bate na porta, o que a surpreende, tirando ela de sua concentração. Logo passa a esconder suas anotações e escuta uma voz a chamando, avisando-lhe que o Duque gostaria de ver ela. Penélope somente o encara, se perguntando quem seria essa pessoa. E aí, gostou da narrativa de hoje? Se sim, deixe seu like. Se não, diga nos comentários o que te desagradou. E se inscreva no canal para não perder as próximas atualizações. Tchau!